ali na porta do nosso coração, e a criança já vai sendo seduzida, e nós, adultos, vamos assumindo a liturgia, né, do consumo, dessa coisa do culto, da próxima coisa. E aí é legal que o pastor que escreveu o texto fala assim, eu também tenho uma outra liturgia, que é a liturgia do débito, a liturgia do crédito, né? A sensação de pagar no Pix, né? Sabe a experiência litúrgica, que é o batismo, que é a oração, que é a palavra, que é os momentos que nós temos do sagrado, que são só nossos, não tem nenhum outro lugar na sociedade que existe esse rito da oração, né? As pessoas às vezes tentam fazer umas ladainhas em nome de outros deuses, mas a oração, a leitura bíblica, o louvor, a confissão de pecados, a ceia do Senhor são experiências religiosas e litúrgicas que também trabalham nas nossas emoções. Eu fico emocionado quando tem um momento de oração. Nós temos que orar mesmo. Fico emocionado quando há um momento da ceia, um momento do canto. Agora, as nossas emoções são roubadas quando você passa. Tem gente que fica feliz em passar o crédito. Eu não fico, não. Me dá uma sensação que eu estou sendo roubado. Eu estou me roubando. É uma prisão. A liberdade que o mundo vende, né? Não, vai lá, compra, gasta, você tem dinheiro. É só passar, você paga na fatura, pede um empréstimo. Gente, isso é tão louco porque isso é muito recente. O mundo ficou assim há 100 anos atrás. A instituição do crédito tem 100 anos. Não é? E olha que há 100 anos atrás não era todo mundo igual aqui, né, que tinha crédito. Eram só pessoas com condições, crédito de uma instituição bancária grande, né? Mas a ideia do cartão de crédito é mais recente ainda. Vocês sabiam que eu sou de uma época, por incrível que pareça, iniciozinho dos anos 90, não tinha cartão de crédito de chip, era numa maquininha de um papelete com carbono, que era a comprovação que aquele cartão era seu e ficava com... Você tinha que assinar. Não tem dinheiro, dá cheque. Vocês viram como nós fomos capturados? Eu estou falando só de dinheiro, né, gente? Mas Deus sabe o motivo. Eu ia falar de várias coisas aqui, inclusive vários outros assuntos. Mas olha como nós somos enredados e seduzidos por algo que nós deveríamos ter uma plena consciência de que está ao nosso serviço. E essa liturgia do débito, do crédito, e agora tem do Pix. Aí outro dia alguém chegou para mim e falou assim, ô irmão Hugo, agora... Pix parcelado. Olha como é a ilusão. Não basta ter um cartão de crédito, não basta ser parcelado, tem que ser o Pix parcelado. E aí a pessoa chegou assim, olha, tem uma notícia boa, Carrefour agora está parcelando em 20 vezes. Eu, tipo, mas o que isso é? E eu achei legal ela falando que ela aproveita. Eu falei, não quero aproveitar nada disso, porque... Pois é. Pois é. Cara, eu ouvi uma frase do Spurgeon que é muito forte, né? Que quando a gente faz dívida, a gente tira a nossa fé de Deus e põe a nossa fé no futuro, né? Olha que a gente vai ser capaz... Pesado, né? Porque a dívida não parece ser para a gente algo muito sério, né? Mas no mundo antigo, e a Bíblia é cheia de exemplos de que a dívida ela era algo muito sério, muito pesado. Porque não ia ter nenhuma garantia que aquela pessoa pagasse. Não tinha um sistema bem feitinho jurídico, né? De ir lá na sua casa e pegar o seu carro, e pegar os seus bens e te deixar sem roupa no meio da rua. Mas hoje a gente tem toda uma segurança jurídica que faz a gente fazer dívida assim, ó, né? Meu pai, infelizmente, teve uma fase na vida dele que, não, daqui a 5 anos prescreve. E toma-lhe dívida. Cartão de crédito, empréstimo. E eu, meu Deus, meu pai ficou com o nome sujo há muito tempo. E isso é uma cultura. Estou falando do meu pai porque foi dentro da minha casa. Eu já tive o nome sujo também. Acaba que você, filhinho de peixe, né? Então vai lá, compra uma camisa na C&A, um tênis não sei aonde. Quando você vê, você está devendo. Um menino que não ganhava nem R$500 por mês, estava devendo 2.000. Como é que pode isso, né? É porque, gente, nós somos abocanhados pela cultura, pelo sistema, pelo mundo que a gente vive. E aí o pecado da cobiça se tornou apenas desejo de consumo, se tornou apenas uma falsa necessidade. E aí nós desaprendemos o padrão bíblico e o padrão de Deus para lidar com tudo isso, que é o contentamento. O antídoto para a cobiça é o contentamento.
Tanto que a Bíblia diz, né, Jesus nos fala que tendo nós o que comer, o que vestir, Jesus ele é tão mais profundo e sábio que fala assim, olha gente, por que vocês andam tão preocupados e cobiçosos e fazendo crédito e débito, e emprestando, e pegando emprestado e trocando? Porque olha só, olha os lírios, olha essas florezinhas aqui, né? Cara, elas não fazem nada e nascem bonitas desse jeito. E olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Olha os passarinhos, né? Os passarinhos que estão voando, de noite eles somem, depois eles aparecem de novo, o mesmo passarinho. Eles comem, alguém está dando comida para eles, né? Eles são guardados, protegidos, animais do campo, e a gente tem uma ansiedade, uma avareza, e aí a avareza tem a ver não só com reter, né? Mas é com reter o que você tem e querer acumular ainda mais. Além da Insider, eu recebo muitas propagandas no meu YouTube de gente falando aposente com os 40, né? Poupe, invista para você não precisar mais trabalhar. Eu falei, gente, mas aí eu vou ter que quebrar mais um mandamento. Já é avareza, eu vou ter que virar preguiçoso também. Putz, grila, desculpa a expressão, cara. Tem hora que dá vontade de sair da internet. Muitos coaches financeiros têm essa ideia, né? De que você precisa parar de trabalhar o quanto antes. Só que eles não falam de parar de trabalhar no sentido assim, foque em trabalhar para servir as pessoas, né? Pare de gastar seu tempo num trabalho que só te se desgasta. Então tem uma renda para você virar um homem ou uma mulher que serve ao próximo, que viaja para fazer uma missão, ou que vai cuidar de quem precisa. Não, é para você ficar na praia mesmo, com o pé para cima, né? Ficar viajando para lugar chique, gastando em lugar caro, que se aposentou aos 40. Para você ser livre, já, né? Só que aí você fica livre com asas de Ícaro, né, para voar. Quando chegar pertinho do sol, você cai direto no inferno, porque é aquela palavra que Jesus diz do louco, né? Que o cara tinha, plantou, colheu, encheu o celeiro, só que ele colheu tanto, falou, não, agora eu vou derrubar tudo, fazer maiores e vou reter e colocar mais coisa. E aí quando não tinha mais para onde ir, ele falou, agora tá bom, agora senta, folga minha alma, tá tudo certo, já fiz tudo. E aí o que Jesus disse, louco, né? Essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tem para oferecer? O cara estava com o celeiro cheio, com tudo que ele pôde acumular guardado, mas ele não tinha nada para oferecer. Às vezes dá vontade de fazer uma resposta, né, para os coaches, né? Cara, se você morrer hoje, o que você tem para oferecer? Só dinheiro, cara? E como nós somos, não sei vocês, né, mas como nós somos facilmente cooptados, né, sequestrados por essas propaganda, essas ideias, essas narrativas da cobiça. Porque não adianta ter o celeiro cheio de pão, cheio de bens, se nós não amamos a Deus e não estamos servindo o próximo. E mais importante do que isso, se nós não estamos satisfeitos. Porque as pessoas que têm o celeiro cheio, não deixem se enganar, também cobiçam. As pessoas que têm o guarda-roupa cheio também cobiçam. As pessoas que têm 10 pares de sapato, o que eu já acho muito, deve ser o meu limite, misericórdia. Vou até contar quando chegar em casa. Se tiver mais de 10, vai rodar. Não estou falando para... As mulheres são seres diferentes, peculiares. Amém. E hoje, gente, alguns é isso, né? Sapato, roupa, camisa e tal. E são coisas que parecem triviais, né? Mas dando um exemplo prático, eu gosto de dar exemplo da minha vida, que eu já estou lascado mesmo, né? Aí eu me ponho na fogueira. Mas eu até falei comigo mesmo, falei, eu vou comprar um tênis novo para correr, mas eu vou lá no armário e tiro. Já tem 2 meses isso, né? E está lá, ou seja, ainda tem a preguiça envolvida. A cobiça, ela é uma cascata de pecados, né? Aí ela vai gerando a cobiça. A Eva não foi só comer o fruto, começa com o desejo, com a concupiscência, com a cobiça. Ela vai sendo enredada, enganada. E aí ela admirou a fruta, mas o diabo, o sujo, fala, não basta admirar, cara. Você tem que querer mais. Ela querer o quê? Querer comer a fruta e ser como Deus, sempre tem uma camada a mais. Não basta admirar, aí entra no outro aspecto, não basta admirar a beleza de uma pessoa do sexo oposto, né? Fala, não, mas não basta admirar a beleza de uma mulher ou de um homem, não. Você tem que se imaginar, e se fosse você com essa pessoa, né?
E esse é um pecado, agora entrando em outra seara, mas é muito triste saber que nós vivemos num mundo em que isso é um pecado apoiado. Um dia eu estava na sala dos professores e a gente estava falando sobre relacionamento, falando sobre casamento, sobre promessa, sobre você ser fiel à verdade que você se propõe, né, no matrimônio. Aí veio uma professora que falou assim, gente, eu não acho que isso faz sentido não. Então você vai se privar de todas as experiências da vida em nome de quê? Aí, falei, mas aí acabamos de falar em nome da... Aí eu falei assim, não, mas você prometeu, você fez uma aliança com a pessoa em nome disso. Ela, eu acho que isso é exigir muito de um ser humano. A gente tem que estar aberto às experiências. Olha só, gente, que coisa. Essa é a regra. E a gente está nesse mundo. E a gente vai começando a ver que não, mas eu não penso assim. Mas acaba que a vida vai ficando parecida com a de alguém que pensa assim. Você vê que a gente está numa realidade em que a maioria dos jovens, cristãos ou não, querem adiar cada vez mais o projeto de ter um relacionamento sólido e uma família, porque é uma sensação de, cara, mas se eu escolher agora essa pessoa, aí eu perco aquela, entendeu? Mas se aparecer uma mais bonita, se aparecer uma mais inteligente, e uma com mais dinheiro, e uma pessoa mais legal, e uma pessoa mais alta, aí essa é uma doença que nunca acaba, né? E eu falo isso porque eu convivo com jovens constantemente, e é uma angústia afetiva de que eles não querem ter um compromisso, porque se eles assumem um relacionamento e um compromisso com alguém, eles vão ter que dizer não para todas as outras pessoas disponíveis. E isso é uma tortura. E é assim que o mundo vê os relacionamentos, como um produto de consumo, que está numa prateleira disponível para você escolher. Falar, não, esse aqui eu não quero. Eu vou saborear, vou degustar. Estava conversando com o irmão esses dias e ele falou que o filho dele ficou 6 meses. Ele tinha uma ficante de 6 meses, gente. 6 meses ficando para poder, pelo cansaço, falar que agora é namorado. Olha a luta que é, gente. 6 meses. Não, mas esses 6 meses... Não, ele disse que não era namorado, não, era ficante. Mas eles se viam toda semana? É. É que se é ficante, aí você tem a liberdade de ficar com outros, né? E aí é a cobiça normalizada. E aí você se vê numa situação de que, Hugo, mas eu não faço isso, mas, poxa, o Senhor é tão justo que ele fala assim, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o servo e a serva, aqui já não se aplica mais, né? Nós temos, inclusive, pessoas com uma... Pois é, né? É verdade. Uhum. É verdade. É. 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 O que eu acho que é bom. É. E a ideia da cobiça, ela geralmente é uma ideia mesmo, né? Porque imagina se toda a nossa cobiça pudesse ser concretizada. Misericórdia, né? Não sobraria 1000 planetas Terra, não seriam suficientes para a humanidade. Teria que ser 8 bilhões de planetas. Porque não tem limite. Eu estou falando, irmãos, porque segundo o comentarista que eu estava estudando, todos os mandamentos ele agem de uma maneira externa para interna. Então você tem uma ordenança, não roube, não roubarás ou não matarás, que não faça algo e que isso toque a sua internalidade, não querer também fazer esse algo. Mas a cobiça não é uma ação, ela é um desejo, né? A cobiça é o desejo.
Então é um mandamento para lidar com as emoções internas, com os desejos internos, com o querer interior. E isso torna tudo mais difícil, porque um homem ou uma mulher de Deus que está aqui de terno, gravata, ou que está, né, barbeado, penteado, que está perfumado, que fala bonito, e que não trai a esposa, não trai o marido, paga os impostos, a gente declara tudo na receita, até os aluguéis recebidos, né, Rodrigão? Até os aluguéis recebidos, até os bitcoins que comprou está declarado no imposto de renda, é um fariseu segundo a lei, mas não está livre da cobiça. Não paga os impostos, não matou, não deu falso testemunho, mas o coração do homem, como diria Calvino, é uma fábrica de ídolos. E a Bíblia chama a cobiça, a avareza, de idolatria. Por que idolatria? Porque a gente volta no Zygmunt Bauman, que fala da segurança e da liberdade, porque quando a gente cobiça, a gente supõe que tendo aquilo ali, a gente vai estar mais seguro, que a gente vai estar melhor na vida. Não, mas com esse tênis, besteira, né, gente? Com esse carro agora, com esse novo apartamento, com esse novo relacionamento, você entende? E nós vamos projetando no mundo criado e nas coisas do próximo quase uma imagem de Deus, né? E esse é o maior problema do nosso coração. E aí lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Tiago 4, versículo 2 e 3. E é forte o que o Tiago diz, porque ele diz assim: vocês não têm porque não pedem. Aí fica aquela interpretação carnal, né? Opa, então eu vou pedir, né? Olha aqui, então eu posso pedir? Não, e você pede e não recebe, porque vocês têm má intenção. Vocês querem gastar só no seu bel prazer, para satisfação pessoal, para se sentir seguro ou se sentir livre. Vocês podem procurar outra explicação, pode sentir várias coisas, mas basicamente o desejo do ser humano gira em torno desses dois eixos aí, né? Porque passa por um princípio, não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow, que você precisa de ter segurança, né? Principalmente segurança emocional, afetiva. Você precisa de saber que as pessoas gostam de você, que as pessoas te amam, que você é representativo, que você tem valor. Então, muitas coisas que nós fazemos são impulsionadas por essa necessidade básica de aceitação social. E muitas outras são porque a gente tem fome mesmo, né, gente? Então a gente trabalha, lá em Provérbios está escrito, se não me engano é Provérbios mesmo, que o estômago do homem é que faz ele levantar para trabalhar, olha só. Meu pai que me falou isso, tinha uns 11 anos, aí ele falou, meu pai tinha uns sermões para cada momento, né? O dia da preguiça era esse, aí lia, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, acompanha, né, os seus caminhos e ser sábio. E o estômago do homem é que faz ele trabalhar aí, ó. Tá vendo? Agora vamos lá, lavar o carro, tem sapato. Oh, meu Deus do céu, a Bíblia era tipo ensinada e a prática do lado. E eu achei uma bênção isso, porque hoje eu vejo como a preguiça é destrutiva, né? E muitas vezes a gente cobiça também por causa da preguiça, né? Da preguiça de agir, de trabalhar, de se colocar diante de Deus com humildade e falar: Senhor, dá muito trabalho obter as coisas que eu quero ter. Então eu prefiro que o Senhor me dê as coisas que o Senhor quer me dar. Às vezes nós oramos a Deus pedindo força e pedindo saúde para conquistar coisas que Ele não nos deu. Para trabalhar uma hora extra a mais, para ficar um pouco a mais naquele projeto, ou para dormir menos, e a gente fala: Senhor, me dá só mais um pouquinho de saúde, que na próxima eu vou dormir melhor. E Deus: mas não tem nada a ver com esse seu projeto. Você está cobiçando, e às vezes uma coisa boa, né? Um projeto bonito, às vezes um ministério, fala: não, Senhor, é porque eu quero ser mais igual a Cíntia. E a Cíntia prega, ela sabe a Bíblia, ela prega com energia, com entusiasmo, então eu preciso de gastar mais tempo. E tem um texto que eu gosto muito, eu estou tentando decorar, o capítulo 12 de Romanos, né? E o capítulo 12, meus amigos sabem que eu gosto muito, e no versículo 3, Paulo diz assim: olha, rogo-vos então, né, pela graça, pela compaixão do Espírito Santo, que ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que aquele que deva ter. Mas antes, viva de acordo com a medida de fé que lhe foi dada.
por Deus. Vocês sabiam que até nesse âmbito, às vezes a gente tem um conceito elevado de nós, e a gente começa a cobiçar até coisas espirituais por uma má intenção. Não sei vocês, né, mas eu cresci num ambiente que às vezes tinha essas experiências tóxicas, né, e está em discussão, inclusive, esse assunto, né, de toxicidade no ministério, de igrejas tóxicas. O livro Uma Igreja Chamada Tove, aí, dividindo opiniões. Mas a ideia era que você tinha que ser igual aquele pastor. Então você não buscava a Deus por amar a Deus, é que você cobiçava o status, o desempenho, a performance, o resultado, seja o que for, daquele pastor, daquele cantor, daquele missionário. Olha que coisa mesquinha, né? Ninguém, como o Carlitos, né, falou aqui, falar, até eu queria ir então lá para fazer missão onde você está indo, viajar para a Itália, sei lá. Então vai, irmão, vai lá. Né, vai para a Síria, para a Itália, vai para o Sudão. E aí as pessoas cobiçam o status, né, pastoral, missionário, mas não querem o bastidor missionário, o bastidor pastoral, o bastidor do serviço. Porque é tudo aparência, é tudo uma questão de um coração idolátrico que quer experimentar como é que se diz? A colheita, mas aquela alegria de ser visto, né, como alguém que tem um ministério, alguém que tem um nome, alguém que tem um desempenho, que fala, eu não quero nem imaginar o tanto que a Cíntia passou. Eu falo isso muito com a Bia, não é enfim, Cíntia, é um elogio, mas você é humilde. Para imaginar, Cíntia, né, eu falei, Bia, qual o dia que a Cíntia não prega com entusiasmo, né, com energia e com paixão e com vigor e com fervor? Aí deve ter gente que fala assim, não, mas eu vou fazer um curso, né, de oratória ali. Vai lá e faz. Mas você pede as lutas também, né? Você pede as provações, você pede as bíblias e as canetas coloridas lá, rabiscadas. Você pede para voltar no tempo e se converter com 7 anos de idade. Ninguém cobiça essas coisas. Já pararam para pensar? Ninguém cobiça a luta do outro, o sofrimento do outro, o joelho dobrado do outro, a leitura bíblica do outro. A gente só quer o resultado, porque a gente vive numa sociedade que só prega o resultado. É quem você parece ser, é o que você parece ter, é como você consegue impressionar alguém, é como você consegue convencer pessoas e ser exaltado, ser louvado. Mais do que criar ídolos e adorar ídolos, nós queremos nos tornar ídolos das pessoas. Isso é um veneno, isso é um desejo do coração do homem. E aí, para terminar aqui, um texto que Jesus fala em Marcos, capítulo 7, ele diz assim, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E eu fiquei falando aqui que nós vemos no mundo assim, no mundo assado, mas não se iludam, meu irmão, não dá para terceirizar a culpa. Então é porque esse mundo, né, Hugo, eu não tenho culpa. Não, você tem sim. Nós temos culpa, só que essa culpa é levada por Cristo desde que nós reconheçamos que somos culpados e que nós somos fracos em nós mesmos para mudar isso. Gente, eu conheci, talvez você tenha conhecido também, pessoas que praticamente perderam as suas vidas por causa da cobiça. Eu não vou citar exemplos mais diretos. Cara, mas isso é muito sério. Pessoas que cobiçaram tanto dinheiro que perderam tudo, inclusive o dinheiro. E perderam a família. E perderam os amigos. E estão sozinhas hoje. Pessoas que cobiçaram tanto os prazeres e a imoralidade que chegaram no final da vida com doenças, ocultaram da família doenças venéreas, morreram com doenças ocultadas. Quando foram no médico, imagina aí, 3, 4 doenças ocultas no organismo, porque a pessoa passou 10 anos negando para si e para todo mundo que estava doente, mas por causa de uma vida permissiva e promíscua, uma pessoa que você olhava e não imaginava que ela tinha nada, e de repente ela aparece doente. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, estão sofrendo e morrendo por causa da cobiça, e nós perdemos talvez o discernimento de anunciar o evangelho e deixar claro que a cobiça é pecado, e que a cobiça ela destrói, e que a cobiça ela desenvolve muitos outros pecados. O roubo vem da cobiça, o adultério vem da cobiça, muitas vezes o assassinato vem da cobiça. Rodrigo falou do serviço público, às vezes os ambientes de trabalho são tóxicos.
Assédio moral virou a palavra da vez agora, porque as pessoas cobiçam o lugar umas das outras, a autoridade umas das outras. A gente recentemente soube de um caso de um pastor que confessou a sua situação de autoritarismo e de pecado diante da igreja, mas quantos outros não confessam? Porque eles cobiçam o poder, e esmagam as ovelhas, arrancam a lã das ovelhas, deixam elas sangrando, e uma após a outra vão sendo massacradas e vão sendo deixadas pelo caminho por causa da cobiça do poder, da cobiça do status, de ser um ministério maior, de ter um lote maior, de ter mais gente na igreja, de ter mais influência política. Meus irmãos, a cobiça não tem limite. E quando Jesus nos alerta sobre a cobiça, ele deixa bem claro que, assim como outras maldades, apesar do mundo estar cheio de maldade e de cobiça, ela vem do coração. E o convite do Senhor, talvez, é muito óbvio e muito claro, mas a gente tem que pensar no óbvio e no que é claro, é somente olhar para o Senhor com contentamento. E o contentamento é difícil, porque às vezes nós temos muito pouco conhecimento ou muito pouco entusiasmo para estar na igreja. Mas como Paulo diz, né, ninguém tenha de si um conceito mais elevado. Reconheça, Senhor, eu ainda não tenho nem 1% do entusiasmo, do fervor da Cíntia, mas me dá mais uma medida de fé. Aí o Senhor vai te dar provação, vai te dar tribulação, e a tribulação traz a perseverança a paciência, a paciência a esperança. Aí você vai vir aqui e vai falar com efusividade, com amor e com paixão. Aí vão visitar você no hospital internado e você que vai pregar para o visitante. E aí você vai estar contente, eu estou internado com o pé para cortar, ou sei lá, com dor no corpo todo, mas glória a Deus, porque eu ainda tenho boca, ainda consigo falar, ainda consigo respirar, ainda consigo experimentar o mundo que Deus criou. E o contentamento é um mistério, irmãos. Hoje, eu não sei o que vai ser do amanhã, mas o hoje eu estou muito feliz com o Senhor. Eu já fiz 2 transplantes de rim, e glória a Deus, eu não queria fazer o terceiro. Né? Não, eu quero que não precise disso. Outro dia eu vi um colega no grupo dos transplantados que postou lá que ele estava com 26 anos de transplantado, e outro com 35. Aí vem aquela sementinha da cobiça, né? Eu quero também. Cara. Ao mesmo tempo eu falei, cara, glória a Deus. Aí a gente parabeniza, fica feliz pelo próximo. Mas olha que coisa boba, né? Eu vou fazer esse ano 11 anos de transplante. Meu Deus, é motivo de muito contentamento, não é? Mas não, tu quer ficar de olho no irmão que está com 25. Aí tu não sabe o que o cara passou para estar com 25 lá, né? Eu estou dando meu exemplo para pôr logo meu corpo aqui para ser. Mas olha como isso é sério, né? Eu estou com 9 anos de casamento. Aí eu ouvi alguém falando esses dias que está com 27. Gustavo deve ter uns 30, porque ele casou com 10 anos de idade. Aí você fica, não, também eu quero isso. Mas tem uma maneira de você olhar isso como inspiração, gente, como motivação, como ânimo, como eu quero também, Senhor. Quero chegar nos 20 e tantos, nos 30, eu não sei quem tem mais anos de casado aqui. Você vê que o crente, ele celebra a vitória do outro e quer participar e usa como imitação, fala, não, eu quero imitar, e não como cobiça, né? E a gente tem que estar contente. Eu tenho muitos motivos para estar contente com o Senhor. E eu lembro que eu estava no leito de hospital, entre ficar, né, Gustavão? E eu lembro que o Espírito Santo, por graça, me dava essa sensação de contentamento. De estar lá internado e estar louvando, levar violão, ficar vendo uns DVD de louvor na televisão. E às vezes eu falava, mas se acabar essa semana, tá bom mesmo. Foi bom, né? Eu sou eterno mesmo, né? Isso aqui é só um blink, é só um piscar de olhos. E não é o do Thanos, não, é do Senhor Jesus. Então eu já acordo do lado dele. Amém? Que o Senhor tire do nosso coração toda a semente de cobiça e nos dê um coração contente. Contente no sentido de estar satisfeito, né, Hugo? Você já tem brinquedo suficiente, né? Aí ele fala, não, eu queria ficar mais em casa, igual meu amigo. Não queira não, cara. Faz o seu curso, vai para a aula, vai para a escola. Porque esse é o plano de Deus. E o Senhor, graciosamente, trabalha nas nossas necessidades. Não só nas nossas necessidades de vida, mas nas necessidades que nós temos para podermos crescer. Então, uma criança, ela precisa de nutrientes específicos para crescer. Mas, às vezes, a criança não mama. Eu fui uma criança que mamou muito pouco. Aos 3 meses, eu não mamava mais. E aí eu tive que ter outras maneiras de me alimentar.
Já meu irmão mamou até 2 anos de idade. Talvez por isso que ele é folgado, né? Desse jeito. Hã? Aí, até 5. Olha que privilégio. Outros mamam até 5, o Cristiano expondo. Mas talvez você seja a criança dos 3 meses, entendeu? Então Deus, certas necessidades suas são diferentes do irmão. E Deus vai nelas. Não é só a sua necessidade de sobrevivência. É a sua necessidade de desenvolvimento. Então, talvez você precisa de... Qual o nome é? Aptão, o nome do negócio? Como é que é? Aptil, aquele... Hã? Aptamil. Talvez o seu negócio é Aptamil. Por isso que está difícil a tua vida aí. E talvez a tua necessidade é maior, de suplemento de ferro, de cálcio, e cada um vai crescendo de acordo com a vontade de Deus. A gente não precisa de cobiçar a vida do irmão e do próximo para isso. Amém. É bom que fica para todo mundo. É. 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 E eu acredito que tem o aspecto daquela angústia do coração de só ficar remoendo o desejo, né? O querer o que é do outro, você nunca vai ter. Essa é a verdade. Que você vai ficar... Especialmente isso. É. 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 E a imitação passa pelo agir, né? Quando eu quero imitar Paulo, quando eu quero imitar a Cíntia, já que eu botei ela aqui para... eu tenho que imitar o que a pessoa faz, né? Então eu tenho que ir lá. Paulo foi para o navio pregar não sei aonde. Não, eu falei, vou junto, né? Eu quero ir. Foi lá no cestinho, desceu, tem que ir, né? E aí ele foi jogado para um lado para o outro, teve que fugir escondido. E é isso, imitação é ação, né? Você imita Cristo experimentando viver como Cristo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal do dinheiro gosta, mas eu prefiro trazer para o reino de Deus, é colocar a pele em risco, né? Imitar, você coloca a sua pele em risco, você testa na sua própria vida. Agora a cobiça fica remoendo no coração, aí você vê um casamento abençoado, né? Cíntia e Rodrigo, o Túlio e a Renata, aí você fica ali imaginando você no lugar de um dos dois. Olha que safadeza, olha que coisa demoníaca, né? É. O mal, né? O Cristiano ia falar. Ah, e vice-versa. É isso. É. Amém. E esse tipo de desejo aí não dá para se iludir, é só o Espírito Santo que produz, né? De querer caminhar fazendo esse tipo de esforço. E a gente recebe tanto quando imita, né?
Amém. O Rodrigão mandou. E a igreja. Olgão. Olha que maravilha. Vocês conhecem essa história, né? Que o fiel vai seguindo o cristão, né? O peregrino. Muito contextualizado. Glória a Deus. O Hugo trouxe para a gente uma passagem do livro O Peregrino, né? Em que o fiel encontra o cristão e ele vê a vida do cristão e começa a seguir o cristão e ele acaba sendo salvo porque ele imita o cristão, ele segue os passos do cristão. Não tem nem o que falar mais, né, irmãos? Fica a dica aí, quem não leu o Peregrino até hoje, né, que o Senhor dê mais um dia aí de tempo para vocês lerem, porque é muito rico esse livro. Irmãos, nós vamos ter que encerrar, é maravilhoso, né, falar da palavra de Deus. Uma pausa para tomar uma água e um café e voltarmos com mais adoração ao Senhor, mas não tem limite a reflexão e o estudo, mas principalmente a vivência. Se Deus quisesse que nós tivéssemos mais agora, Ele nos daria mais agora. Se Deus quisesse que você estivesse em outro ministério agora, Ele colocaria você em outro ministério agora. Se você precisasse de dons diferentes agora, de uma esposa ou de um esposo diferente, se você precisasse de uma casa diferente, se você precisa, Deus está providenciando. Mas que isso não seja motivo de cobiça no nosso coração, que isso não seja a regra da nossa vida, porque é a regra do mundo que a gente vive, mas não é a dos filhos de Deus. Nós não somos guiados pela lógica do consumo, nós somos guiados pela lógica da providência. Nós temos o que é necessário para servir a Deus, para amar a Deus e para glorificar a Deus. E olha, na sua escassez, você glorifica a Deus. E tem gente que está amando mais a Deus por causa da sua escassez. É duro ouvir isso, mas é assim que o reino faz a matemática, né? E na sua fartura, também tem gente amando mais a Deus. Que seja assim entre nós, amém? Deus amado, nós oramos agradecidos pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que nós possamos ser livres de toda cobiça, de toda avareza, de todo acúmulo, Senhor, de todo desejo desenfreado. Organiza os nossos quereres e alinha os nossos desejos para a glória do Teu nome. Que não sejamos como Caim, que não sejamos como a própria Eva no jardim, que não sejamos como Acã, que escondeu o Senhor no meio do arraial e prejudicou toda aquela comunidade com sua cobiça. Que não sejamos como Acabe, que desejou a vinha de Nabote e arruinou a vida, Senhor, de pessoas. Que nós possamos ser puros e íntegros, assim como a Cíntia falou aqui, como o apóstolo Lucas, o discípulo Lucas, o escritor Lucas, o médico Lucas, que humildemente se colocou como seguidor, imitador de outros que eram maiores do que ele. Que nós possamos estar contentes, nos dar a vacina, o remédio do contentamento e da satisfação com aquilo que temos, com o que somos em Cristo, com tudo que o Senhor tem nos dado. Que nós paremos de olhar para o que não temos e para o que não somos e nos alegremos com aquilo que o Senhor tem nos dado e tem feito de nós. Em nome de Jesus, cura e restaura a Tua igreja, o Teu povo cada dia mais e nos guia na verdade. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém.